Olha, eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o Noé Filho. Tudo bem, Noé? Tudo Seja bem. Bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bem-vindo, Noé. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Ele que é do Geleia Total, um projeto que estimula a cultura no estado do Piauí. E ninguém melhor do que o Noé para falar conosco a respeito desse cenário cultural do Brasil e, claro, do Piauí também. Já que nós estamos chegando ao final do ano, 2019, vamos avaliar isto. O Piauí é um local propício para a promoção da cultura e o que é que precisa melhorar? Noé, gostaria de recorrer aqui à sua experiência para nos ajudar a entender um pouco isso. Primeiro, vamos falar do ano de 2019. A avaliação que você faz como produtor cultural já há 6 anos é de que o Piauí conseguiu romper algumas barreiras no cenário cultural, conseguiu colocar no palco grandes apresentações culturais, teve dificuldades para os artistas. Como é que você avalia o cenário? Olha, eu costumo falar, apesar de não ter tanta idade para isso, que o Piauí acho que vive de uns 3 anos para cá, talvez a sua melhor fase na história em relação à cultura, né? Então a gente vem observado muitas produções artísticas e o que é mais interessante, produções de várias áreas, com muita diversidade, com muita qualidade. Então, felizmente, a gente vem passando por uma fase muito boa e artistas produzindo em várias áreas. Então a música vem se destacando bastante, cinema ganhando premiações, destaque, inclusive exibições nacionais, né? Enfim, artes visuais. Então, felizmente, a gente vem conseguindo produzir muita coisa e apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que existem, né? E por que eu faço essa pergunta? É bom até justificar. Porque nós vivemos um período em que a produção cultural não assume protagonismo nas políticas públicas, né? Infelizmente, em nível federal. Em parte por questões ideológicas, mas em parte também pela dificuldade do orçamento do Brasil, que ficou muito restrito depois da crise de 2014. Apesar disso, você fala de um cenário positivo para o Piauí. E o que é que favorece isso? Intercâmbio, facilidade de contato com grupos de outros estados, facilidade de chegada de informação, de troca de informações? Acho que assim, no cenário local, o que a gente vem observado, acho que o próprio fato do acesso à tecnologia está mais fácil, e a gente vem colhendo frutos de artistas que labutaram, que fizeram muito há muito tempo atrás e abriram portas, né? Então, hoje a gente está colhendo esses frutos também, desses pioneiros, né? E acho que o acesso à tecnologia e o barateamento de custo de produção facilita bastante. Então, por exemplo, antigamente para lançar um CD, você tinha que convencer uma gravadora, se tacar para Brasília, para São Paulo, para o Rio. E hoje não, você monta ali no seu estúdio. É lógico que tem um custo ainda envolvido, mas é muito mais acessível do que há pouco tempo atrás, do que há 5 anos, por exemplo. A prensagem do vinil, na época, era mais cara, depois do CD foi mais barato, e hoje nem CD precisa mais. Né? Você pode ter uma plataforma digital colocando a produção musical ali. E outra coisa, a questão também, felizmente, os artistas vêm conseguindo buscar o seu próprio público. Então, às vezes, não depende muito dos intermediários, né? Então, as redes sociais, a internet, você vai alimentando, vai conquistando um público, vai conseguindo uma renda a partir disso. Então, assim, a internet abriu muitos caminhos, muitas fronteiras e que o artista consegue ter mais autonomia e gerenciar mais sua carreira também. Formação de público. Como é que você avalia a maneira como tem se formado público novo para as produções culturais? Olha, assim, eu acho que a formação de público passa por uma questão muito básica, né? Então, pensar em escola, pensar em atingir crianças e é uma questão de longo prazo. Então, você não constrói público do dia para a noite. Então, primeiro, a gente tem que pensar nas escolas. Então, entre aí, tanto as escolas privadas, né, quanto as escolas públicas, trabalharem, mostrarem arte, quem sabe formar artistas, né, desde cedo. E é algo que, infelizmente, a gente não vê tanto. Você, então, não vê terra fértil para isso, por exemplo? Para essa parte da formação de público novo, de jovens? Eu acho que precisa melhorar bastante, bastante mesmo. E até porque a gente vê as escolas priorizando muito o ensino técnico, o ensino para vestibular, o ensino para Enem, e muito pouco essa visão artística, cultural. E eu acho que, assim, uma escola incentiva a arte, ajuda na formação de público, mas, assim, o profissional do século XXI não é mais o profissional que vai executar uma função delimitada, bonitinha, fechada. É um profissional que precisa de criatividade, precisa de jogo de cintura, precisa de visão de mundo. Reaprender sempre. Reaprender. E isso que a arte proporciona. Então, acho que realmente precisa disso. E também a gente precisa de produção ativa e contínua. Então, não dá para formar público se a pessoa quer ver uma peça de teatro e não tem teatro em cartaz. Então, tem que ter esse movimento que é entre os produtores culturais e artistas e sempre ofertarem opções de qualidade para o público, né? E com o tempo, você vai colhendo os frutos. Então, se você vai para uma peça de teatro e é uma experiência positiva e você fica feliz, é claro que você não vai querer retornar, vai querer ir novamente. Então, até o que a Geleia vem fazendo é um pouco isso, né? Então, a gente vem produzindo shows, peças de teatro, espetáculos, e a gente vem percebendo que quanto mais a gente produz e oferta isso, as pessoas gostam e vão retornar para outros shows, para outros eventos.
Então é um trabalho de formiguinha que também não é do dia para a noite, a gente precisa de um tempo para colher, né? Agora, você não acha que, por exemplo, que muita gente diz o seguinte, inclusive agora no Piauí, se destaca muito, por exemplo, na dança contemporânea, por exemplo. A arte contemporânea, ela é difícil de ser entendida pelo público piauiense. E por que isso acontece? A rejeição ao que é mais, entre aspas, difícil, acontece por conta dessa dificuldade de formação? Também, mas assim, eu acho que não... cada arte tem seu público, né? Acho que ninguém é obrigado a gostar de tudo. Certo. Ninguém é obrigado a gostar de forró e heavy metal ao mesmo tempo. Se você gosta de heavy metal, vá atrás de bandas de heavy metal, inclusive aqui no Piauí tem várias, de muita qualidade. Se você gosta de forró também, vá buscar, tem várias opções. E na dança é do mesmo jeito. Então, principalmente graças ao trabalho do Marcelo Evelyn, né? Que fez um trabalho, acho que talvez hoje seja o principal nome do Piauí no mundo. Acho que o artista piauiense maior destaque no mundo é o Marcelo Evelyn, que tem essa visibilidade, faz circuito na Europa. Inclusive, neste ano, ele estreou aqui em Teresina A Invenção da Maldade, que é um espetáculo de dança contemporânea, e depois foi em turnê pela Europa, mas ele estreou, fez questão de estrear aqui, com um elenco que até nem é piauiense. E acho que com o tempo... trabalha no bairro São João, se não me engano, né? Isso, no bairro São João. Talvez eles vão se realocar em 2020, mas assim, acho que cada área tem seu público, e já existe o público de dança contemporânea que gosta desse tipo de dança. Se você não gostar, vai buscar. Felizmente, é o que eu falei, né? Felizmente, a gente vem observado uma produção cultural muito diversificada, né? Então, você pode escolher, isso é muito bom, né? Poder escolher entre as várias vertentes. Você acha que esse clima de intolerância está deixando também a população com dificuldade de fazer a escolha? Às vezes as pessoas escolhem e acham que aquilo significa rejeitar a forma do outro ou a maneira ou a manifestação cultural do outro. Isso também chega na cultura e, de alguma maneira, isso inviabiliza o avanço dos eventos culturais? Eu acho que sim, é o que eu falei, assim, apesar de ter um público específico aí, né, se você, para cada tipo de arte, eu acho também muito positivo ter um público com a mente aberta. Eu nunca fui para tal tipo de espetáculo, mas eu vou ver, vou experimentar, né? Então, talvez a gente tenha pouco público nesse sentido. É assim, que esteja disposto e aberto a viver a experiência. Porque, às vezes, você não tem como saber como é que vai ser, né? Então, por exemplo, a Invenção da Maldade, eu fui lá, não sabia o que esperar, não sabia como era, mas eu fui para ver, para saber se eu iria gostar ou não. Então, acho que é bom você ter um público aberto a experimentar outros tipos de arte, a não ir só apenas no que você conhece, né? Para não ir no show que você já sabe todas as músicas de cor, né? Talvez ir para o show que é uma estreia, que o artista está lançando aquele trabalho pela primeira vez. Então, isso é muito bom. E aí, quanto mais livre de preconceitos ou de referências aí, né? É melhor. É verdade. Aliás, você paga um espetáculo, não é para gostar do espetáculo, é para experimentar o espetáculo. E aí você tem o direito de gostar, não gostar. Exatamente. Agora, vamos falar um pouco do Geleia Total. O Geleia é um projeto que vocês criaram para tentar incentivar a cultura, e não só isso, mas divulgar a cultura. Isso. Vocês têm sido exitosos nesse trabalho? Felizmente a gente já colhe bons resultados, né? A gente tem 6 anos e o nosso objetivo principal é divulgar e valorizar a cultura do Piauí. Então, a gente está há 6 anos principalmente focando em redes sociais, internet. Então, a gente tem o nosso Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e WhatsApp também, quem quiser. Então, é só seguir @GeleaTotal e o nosso site, que é geleatotal.com.br. Então, a gente sempre divulga apenas, exclusivamente, a cultura piauiense. E vai falando dos artistas, como é que surgiram, o que é que fazem, de todas as áreas, cinema, dança, literatura, artes visuais, fotografia e por aí vai. E também divulgar a programação cultural. E com o tempo, a gente observou que também era importante ter esse contato presencial com o público, né? Acho que a internet traz essa vantagem de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ter acesso. Inclusive, até interessante que os dados do site, de Instagram, mostram muitas pessoas fora do Piauí seguindo e acompanhando. Mas também é interessante esse contato presencial. E aí a gente começou a produzir shows idealizados, produzir eventos. E também a gente realiza toda segunda-feira os encontros de segunda, que são bate-papos, que toda segunda-feira a gente chama 2 pessoas, 2 convidados diferentes, para debater sobre tema diferente no Museu de Arqueologia da UFP. Então, a gente dessa pausa de final de ano, mas em 2020 vai continuar. Vai ter lá no Museu de Arqueologia da UFP. Agora, para 2020, o ano gera boas perspectivas, bons prognósticos? É o que você falou, assim, no cenário nacional, infelizmente, a gente vem observando uma série, acho que a cultura e a educação vem sofrendo uma série de ataques, né? Uma série de restrições, e o que a gente fica muito triste, né? Acho que qualquer país que se preze, qualquer povo que se preze, valoriza a cultura, valoriza a sua arte. A gente vê qualquer país assim, que a gente vê como referência, com certeza tem um investimento maciço em educação, maciço em cultura.
E no Brasil, no cenário nacional principalmente, a gente vem observando o círculo fechando, né? Então, principalmente, acho que a Ancine é um exemplo disso, que vem sofrendo uma série de ataques, tanto até de orçamento, quanto também de ter políticas públicas para a cultura, passando aí por um viés ideológico, ironicamente, né? Fazendo essa escolha, né? Do que na campanha foi prometido que... Aliás, agora teve uma decisão nova do presidente da República incentivando o cinema nacional, determinando cotas para salas de cinema. Parece contraditório na medida em que houve essa redução para a Ancine, mas, por outro lado, essa exposição ou essa obrigatoriedade das salas de cinema. Medidas assim ajudam a cultura, por exemplo, nacional? Eu acho que sim. Mas, assim, acho que principalmente ações isoladas não funcionam muito, assim, que são importantes, são diretrizes maiores, né, e articulados com todos os setores, né, e infelizmente a gente não vem observado isso. Mas no cenário local, eu acho, assim, que tanto o Estado quanto a Prefeitura, mesmo com recursos ainda escassos, mas felizmente trouxeram avanços importantes, souberam usar bem, na medida do possível, aí, o orçamento disponível. Pouco recurso, mas bem usado. Mais bem usado. Eu acho assim, que bem rendido, né? Foi produtivo e trouxe avanços importantes. Então, no cenário local, acho que a gente sente uma melhora, mais em função aí do Estado e da Prefeitura, não necessariamente em função do governo federal. Eu quero agradecer a você, Noé. Obrigado pela participação. Noé Filho, obrigado, produtor cultural. Muito obrigado pela participação aqui. Desejo que o ano de 2020 seja bom, de grandes produções culturais, de diversos segmentos. Quanto mais cultura, melhor. Aliás, quando um país está em crise, minha gente, a primeira coisa que sofre ataques é a cultura, sem dúvida nenhuma. Vamos torcer para que as coisas melhorem. Muito obrigado, Noé, pela participação. Noé, que inclusive está lá, você quer ouvir mais as histórias do Noé e as ideias, podcast Cidade Verde, hein? Vai ter o podcast Cena Cultural com Débora Radassi, ele participou. Isso. Né? Vai estar disponível lá no cidadeverde.com/podcasts ou no agregador de podcast da sua preferência, tá bom? Tem o Cena Cultural, tem o Persona e a atração do Cena Cultural vai ser aqui o Noé Filho. Noé, obrigado pela participação. Obrigado. Eu agradeço e queria desejar, né, um feliz 2020 para todo mundo e que em 2020 todo mundo esteja aberto a curtir e acompanhar os artistas piauienses. Eu tenho certeza que vocês vão surpreender e a nossa arte, os nossos artistas precisam desse apoio, né? Verdade. De todo mundo. E nós precisamos da arte. Muito obrigado, Noé.